Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez juntos nesse tempo de devocional. Nessa manhã eu espero que você se encontre bem, que você esteja em paz com seu coraçãozinho e que essa palavra possa encontrar abrigo no seu coração. Queria compartilhar essa palavra de esperança, essa palavra de fé, essa palavra de renovo, de fortalecimento, de encorajamento na sua vida, e espero que de alguma forma possa trazer alento ao seu coraçãozinho. Então, o texto que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã se encontra em Isaías 55 e a partir do verso 6, e que diz o Senhor, através do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Que coisa fantástica, que coisa extraordinária, quando nós observamos os princípios do Senhor e nele meditamos e conseguimos aplicar esses princípios à nossa vida. Eu, na segunda-feira, compartilhei falando sobre a visão que Deus dá, que você não pode possuir, ou até mesmo antes de possuir, desejar aquilo que você não vê. E eu gostaria, de uma certa forma, dar uma continuidade. Quando esse texto de Isaías, ele fala que Deus nem sempre ele se move no nosso tempo. Na realidade, eu entendo até que geralmente, na maior parte das vezes, Deus se move num tempo diferente do nosso, a não ser que nós possamos estar sincronizando esse tempo de Deus, esse Kairos, e tentando adequar ao tempo onde Deus manifesta as suas ações poderosas e sobrenaturais, né? Ele diz assim: seus caminhos não são os nossos caminhos, mas a sua vontade, ela é perfeita. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, mas a vontade dele é perfeita. A nossa, não. Por isso, muitas vezes, a nossa vontade tem que estar adequada à vontade de Deus, para que o tempo de Deus ele possa se cumprir na nossa vida. As promessas de Deus, a palavra de Deus, ela possa se cumprir na nossa vida. Então, há muito tempo eu venho com essa palavra gritando, clamando, pulsando dentro de mim, porque eu já vi muitas pessoas errarem, irmãos bons, irmãs, pessoas maravilhosas, errarem pelo fato de não conhecerem, não conseguirem discernir os caminhos do Senhor, não conseguirem entender que o Senhor tem um caminho muito mais alto, um pensamento muito mais alto do que o nosso, e que nós precisamos nos submeter a isso, e que quando a gente se submete, a gente vive dias extraordinários e incríveis. Então, quando ele diz assim, voltando lá no livro de Isaías, eu queria
Aqui são tantas as coisas, as promessas maravilhosas que ele diz, porque é para a gente atentar nesses princípios, né, que ele diz: os vossos caminhos não são os meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Né? E logo no verso seguinte ele diz: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador. Olha só, a palavra do Senhor, ele compara a coisas visíveis, a coisas que são manifestas na natureza, que ele fala da chuva e da neve, que desce dos céus, lugares mais altos, e para lá não tornam, mas elas regam a terra, elas cumprem um propósito. Essa palavra, ela tem um propósito, ela não retorna para lá, ela é vazia, mas ela cumpre o seu propósito e faz prosperar, ela faz prosperar aquele que o recebe. Então, olha só o que Deus ele fala através do profeta: para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Olha só, tem gente que quando você dá semente para ela, ou seja, ensina princípios, decretos de Deus, você dá semente para ela poder plantar, ela come a semente. Ela não planta, ela come. Porque ela quer a coisa imediata, ela quer resolver o problema dela. E ela não sabe que quando a gente semeia a semente, o alimento vem em fartura, não só para você, mas como para muita gente que você pode abençoar. Então ele fala assim: eu dou semente àquele que semeia e dou pão àquele que come. A gente não pode ficar só pensando em comer, a gente precisa semear também. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não sabem semear, porque elas querem para o aqui e agora. Elas não sabem se mover nos pensamentos de Deus e nos caminhos de Deus, porque eles são mais altos. E o caminho de Deus, quando ele fala assim, para brotar semente. Então, aquilo que vem do alto, rega, faz próspera aquela semente, que ela caiu, como eu disse anteriormente, não tem como você, mesmo sendo uma boa semente, se não tiver uma boa terra, se não tiver a chuva, a neve, todas essas coisas, ela não prospera. Então, o que o profeta está dizendo aqui? Quando Deus cria o homem, antes de soprar na sua narina o fôlego da vida, ele era apenas um corpo, volta para o pó. Né? Porque da onde nós fomos tirados. Então é assim, a natureza, quando acaba-se a vida, volta para o pó. Assim, os peixes viram plâncton. Né? Tudo que sai da terra morreu, acabou, vira pó, vira terra de novo, só vai servir para adubo. Os planetas, as estrelas, né? Tudo que são gases, quando explodem acaba a vida deles lá, né? Então se tornam gases, né? são gases, simplesmente gases. Então tudo retorna para onde veio, só que nós não somos apenas corpo, nós temos também pensamentos, né? Nós somos os únicos seres criados por Deus que temos uma consciência da existência, né? Assimilamos, absorvemos, né? Filosofamos, temos pelo menos a noção da complexidade da existência humana. Então, quando Deus não sopra, enquanto Deus não sopra, é como se fosse uma vida sem Deus, né? E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, ocorre esse fato, como se o fôlego de vida nos fosse tirado, como se a razão da existência, da nossa existência, ela fosse de alguma forma obscurecida ou ofuscada. Então, porém, Deus soprou nas narinas do homem o seu fôlego. Ali recebemos a capacidade de viver, governar sobre todas as coisas, sobre toda a criação de Deus. Então eu quero dizer que você tem valor, né? Se prepare, né, para sair do pó da terra e galgar, ir para lugares mais altos. Tenha uma visão horizontal daquilo que Deus pode entregar na sua mão, mas tenha uma visão do alto. Eu sempre digo o seguinte: quando você estiver no curral entre aspas, né? É uma linguagem simbólica. Quando você está no curral, tem uma visão do trono, para que o seu lugar não fique ali naquele lugar onde tem tanta escassez, um lugar onde não é agradável, um lugar onde não tem um cheiro agradável, onde você se encontra
preso e aprisionado, vivendo à mercê de uma circunstância. Né? Quando você estiver no curral, tem uma visão do trono. Agora, quando você estiver no trono, quando você estiver lá em cima, tem uma visão também do curral, para você nunca esquecer que quem te tira do pó e coloca, te assenta sobre os lugares altos é o Senhor. Né? Lembre-se que o seu objetivo é de ser um com Deus e não um com as pessoas. Nada do que as pessoas ao seu redor dizem sobre você importa. Na realidade, isso nada importa. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. Muitas vezes nós temos uma fama, e nem sempre essa fama, né? Uma reputação que nem sempre corresponde à realidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado também, porque enquanto nós estamos à espera de um dia especial, à espera de algo para o futuro, a gente pode estar desperdiçando aquilo que devemos fazer hoje. Né? Volte a sua vida para aquilo que interessa. Você precisa tomar o controle disso, esperando sempre no Senhor. Né? Você está onde está pelas escolhas que você fez. Né? Mas isso pode ser mudado agora, basta que você entenda que os pensamentos do Senhor são muito mais altos, que os caminhos do Senhor, eles são sobremodos mais altos. Né? Então, mudanças, elas precisam ser feitas para que você volte ao caminho. Não se distraia. Né? Lembre-se de que você faz parte de um projeto de Deus e que volte o seu foco, o foco da sua vida para o Senhor. Né? Que existem pessoas que, de alguma forma, elas estão atreladas à sua existência. De que quando você muda e você promove essa vida de Deus em você, você também muda e influencia não somente as coisas que estão ao seu redor, mas essas pessoas que convivem com você, que têm a oportunidade de conviver com você. Não permita de forma alguma que as opiniões dos outros atrapalhem as suas escolhas. Invista o seu tempo na vida de pessoas mais interessadas. Muito cuidado para que essas coisas que elas não são benéficas para a nossa vida, elas roubem aquilo que você tem de melhor, que é o tempo. Principalmente esse tempo que Deus dá para que a gente conheça coisas que vão nos levar além dos nossos limites. E aconteça o que acontecer, as pessoas, elas fazem parte durante um tempo da nossa vida, mas elas nos deixam. Às vezes gastamos muita atenção com quem não nos ouve mais. Já não tem mais uma afinidade de propósito, de sair daquela situação, daquela geografia espiritual para ir para uma outra completamente diferente, segundo a palavra de Deus, que nos desafia a ir além. Então, não gaste tempero com carne estragada, não jogue pérola aos porcos, é isso que diz a palavra do Senhor. Né? Precisamos parar de ensinar tartaruga a subir em árvore, porque essas coisas fazem a gente perder tempo. Isso não se vai conseguir isso. Sabe, ficar tentando e insistindo em coisas que elas não vão funcionar. Então, estamos perdendo muito tempo por não ficarmos aos pés do Senhor para ouvir o seu sussurro, a sua vontade, o seu desejo para a nossa vida. O que importa para Deus não é a grandeza das nossas realizações, absolutamente não, mas sim fidelidade ao propósito que Ele nos designou. Deus não se impressiona com estrutura alguma, Deus não se impressiona com títulos, Deus, pelo contrário, né? Deus, Ele quer nos dar um novo fôlego, um novo sentido, uma nova experiência, né? E eu queria declarar isso aqui: os caminhos do Senhor são muito mais altos, os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Quando Ele fala, eu dou semente àquele que semeia e dou pão àquele que tem fome, que a nossa fome seja da presença do Senhor. Não coma a semente que Deus te dá, porque ela não vai funcionar. A semente é para quem semeia. Deus não vai dar a semente
para aquele que só tem fome apenas de saciar as suas necessidades e não aplicá-las no princípio de Deus e permitir que esse tempo de Deus venha sobre a sua vida. Se prepare para coisas novas. Semeie essa semeadura que vem de Deus. Deus pode lhe dar um vislumbre que não se passava na sua mente antes, no seu coração, você não tinha conseguido enxergar isso antes. Então, por isso que muitas vezes a gente vive entre um extremo e outro, entre o pó e as estrelas, entre o pensamento daqui de baixo e o pensamento de alto do Senhor, sem conseguirmos fazer um vínculo com isso. Uns vivem demais na sua humanidade, sobrevivem como raça humana, e outros estão nas estrelas demais, sem compreender a dor, os limites da vida, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto um limite num extremo como o outro. E o fato é que a gente precisa conviver com essas duas realidades, sabendo que o Senhor nos criou para reinar aqui nessa terra. Então, quando o profeta ele fala que deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, é voltar os pensamentos para Deus, é voltar os nossos caminhos totalmente para o Senhor, porque a chuva e a neve descem do alto e ela cumpre um propósito. Assim vem a palavra do Senhor também. Assim são os pensamentos do Senhor, vêm do alto e eles cumprem um propósito na minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Bendito é o homem, bendita é a mulher, cujo coração está na palavra do Senhor, que medita no coração, na palavra do Senhor, que almeja ter um coração segundo o coração do Senhor. E ele diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca, porque esses ouvirão de Deus, receberão a visão de Deus, entenderão e discernirão o que Deus quer para a sua vida, porque são caminhos muito mais altos. E ela não voltará para mim vazia, ela cumprirá o seu propósito. Antes fará o que me apraz, porque foi para isso. Se Deus designou, é porque ela tinha um propósito. E prosperará naquilo para que a enviei. Que nesse dia você possa entender que os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. De que a palavra que sai da boca dele para a nossa vida, ela prospera e cumpre o seu propósito designado. Que você assim a receba, em nome de Jesus. Um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe sobremaneira. Beijo no seu coração. Em nome de Jesus, que você tenha dias maravilhosos, dias abençoadíssimos na presença daquele que é tudo em todos. Beijo no seu coração.